Olá, pessoal! Você sente que a ansiedade está dominando a sua vida? E se eu te dissesse que a chave para enfrentar esse desafio pode estar na maneira como você enxerga a si mesmo? Hoje nós vamos explorar como fortalecer a autoestima pode ser o segredo para lidar com a ansiedade e viver com mais confiança e equilíbrio. E você também vai aprender 6 exercícios práticos para fortalecer a sua autoestima e enfrentar a ansiedade. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia, e há mais de 7 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. A ansiedade é algo que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. Pode ser aquela sensação antes de uma apresentação importante, o nervosismo diante de uma conversa difícil, ou o incômodo de pensar sobre o futuro, que muitas vezes é incerto. Em essência, a ansiedade ela funciona como um alarme interno que sinaliza possíveis ameaças. E esse alarme ele é muito útil em situações específicas. Mas o problema surge quando esse alarme fica constantemente ligado, atrapalhando o nosso bem-estar, as nossas relações e até mesmo algumas tarefas do nosso dia a dia. Se você quer entender melhor como a ansiedade funciona, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você explorar o tema de uma forma acessível. Agora, o que talvez não esteja tão claro é o papel crucial que a autoestima ela desempenha nesse cenário e o impacto disso na nossa saúde mental. A nossa autoestima, ou a forma como nos enxergamos, influencia diretamente a intensidade e a frequência desse alarme da ansiedade. Estudos revelam que a autoestima ela atua como um escudo emocional, nos protegendo das consequências mais severas da ansiedade. Mas como é que isso funciona? Para entender melhor, nós precisamos mergulhar na relação entre esses dois aspectos, que é a relação entre autoestima e ansiedade. Imagine a seguinte cena. A sua mente ela é como um barco navegando no mar imenso. E esse mar ele pode estar calmo ou tempestuoso, dependendo da situação ali que você está enfrentando. A ansiedade ela é como uma tempestade que balança o barco, às vezes de uma forma mais leve, às vezes de uma forma mais intensa. E a autoestima, o que que ela é? A autoestima, ela é o casco desse barco. Quando nós temos uma autoestima saudável, ou seja, uma percepção positiva, uma percepção equilibrada de quem nós somos, o nosso barco ele está forte, com um casco sólido que suporta as ondas desse mar. A tempestade ela pode ser desafiadora, mas ela não afunda. No entanto, quando a nossa autoestima está baixa, o casco ele está cheio de rachaduras, então qualquer pequena onda parece ser capaz de fazer o barco afundar, e isso amplifica a sensação de descontrole que nós temos. Por exemplo, imagine que você cometeu um erro no teu trabalho. Se você tem uma boa autoestima, a sua reação pode ser: todo mundo erra e isso é normal. Eu vou aprender com esse erro, vou aprender, vou melhorar para uma próxima vez. Essa perspectiva ela permite que você lide com a situação de uma forma prática e sem prolongar a angústia relacionada àquela situação. Por outro lado, uma baixa autoestima pode te levar a pensamentos como: eu sou um fracasso, eu nunca faço nada certo, o meu chefe vai me achar um incompetente. E esses pensamentos, ele não só aumentam a ansiedade, como também eles dificultam a tomada de atitude para conseguir corrigir aquele erro. Uma outra forma de entender essa relação é pensar no espelho. Quando nós temos uma boa autoestima, o espelho ele consegue refletir uma imagem mais clara e realista de quem nós somos, nem perfeitos nem horríveis, mas humanos. Por outro lado, com a baixa autoestima, esse espelho ele fica distorcido, manchado. Então, pequenos problemas parecem gigantes e a nossa força, as nossas qualidades, elas ficam quase que invisíveis para a gente. A autoestima ela age como um amortecedor contra os impactos emocionais da ansiedade. Isso acontece porque ela nos dá uma base sólida para enfrentarmos situações desafiadoras na nossa vida. Então, pense em alguém que precisa apresentar um projeto importante no trabalho. Se essa pessoa ela tem uma autoestima alta, ela pode se sentir nervosa, mas ela confia que é capaz de lidar com os desafios. Já alguém com uma baixa autoestima pode se sentir paralisado, pode duvidar das suas habilidades e até evitar aquela situação.
A autoestima ela também influencia o que nós chamamos de diálogo interno, ou a forma como nós falamos conosco. Então, quando nós temos uma autoestima elevada, o nosso diálogo interno ele tende a ser mais compassivo, ele tende a ser mais encorajador, como por exemplo, eu vou me esforçar, eu vou dar o meu melhor. Quando temos uma baixa autoestima, esse movimento pode levar a alguns pensamentos automáticos negativos, como eu não sou bom o suficiente para isso. E esses pensamentos, eles podem aumentar ainda mais a ansiedade, dificultar as ações concretas para superar os desafios diante das situações e dos problemas. Um exemplo comum no dia a dia, que é um exemplo que eu até vivencio, são os pais que tentam equilibrar as responsabilidades de casa, do trabalho e cuidar dos filhos. Um pai ou uma mãe com a baixa autoestima pode se culpar por não dar conta de tudo ali e sentir uma ansiedade constante sobre o seu desempenho. Já com a autoestima ali mais saudável, seria possível reconhecer que é normal ter limitações, que não existem pais perfeitos e que pedir ajuda ou que cometer um erro não significa um fracasso, mas sim humanidade. E talvez você esteja se perguntando, mas Kathleen, por que que isso importa? Entender como a nossa autoestima e a ansiedade elas se relacionam é o primeiro passo para a gente conseguir lidar com esses desafios emocionais. Quando nós fortalecemos a autoestima, nós estamos criando um recurso interno que nos ajuda a enfrentar a ansiedade de uma forma que seja mais equilibrada. Então pense nisso como construir uma casa. Ao reforçar o alicerce, as paredes, você está progredindo contra tempestades que a vida inevitavelmente trará. A boa notícia é que mesmo que a sua autoestima ela esteja baixa agora, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser fortalecida. Então não é um processo instantâneo, mágico, mas com práticas consistentes é possível construir uma visão que seja mais positiva, uma visão que seja mais realista de si mesmo. E é isso que nós veremos agora, com 6 exercícios e estratégias práticas para fortalecer a autoestima e enfrentar a ansiedade. Afinal, você merece um barco mais forte para navegar nos mares da vida. Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu quero trazer aqui é o reconhecimento de realizações pessoais. Esse exercício ele é projetado para te ajudar a fortalecer tua autoestima, reconhecendo suas conquistas, reconhecendo as suas competências, ou menores que elas sejam. Porque é muito importante reconhecer as próprias conquistas e as competências como uma forma de fortalecer a autoestima. Identificar os sucessos, mesmo que pequenos, e seguindo esses passos, você desenvolverá uma visão mais positiva de si mesmo. Para essa tarefa, você vai precisar reservar de 10 a 15 minutos do seu dia em um local calmo, onde você possa refletir sem interrupções. Use um caderno, um bloco de notas ou até mesmo um aplicativo no celular para te ajudar a registrar as reflexões. Depois, liste as suas realizações. Pense em coisas que você realizou recentemente, como, por exemplo, tarefas concluídas no seu trabalho, ou em casa, ou nos estudos. Atitudes que demonstram coragem, demonstram paciência, bondade. Situações que você aprendeu algo novo ou que você conseguiu superar algum desafio. Você vai listar pelo menos 3 realizações por dia. Elas podem ser simples, como organizei a minha mesa de trabalho hoje, eu conversei com um colega sobre algo importante, ou eu preparei uma refeição saudável. Em seguida, você vai identificar qualidades por trás dessas conquistas. Então, para cada realização, você vai perguntar a si mesmo: quais habilidades ou quais qualidades minhas tornaram isso aqui possível? Por exemplo, organização. Eu concluí o relatório no prazo porque sou organizado, anotei tudo, distribuí metas e consegui executar. Resiliência. Por exemplo, eu consegui manter a calma numa situação difícil no meu trabalho. Tá? Depois disso, reflita sobre o impacto. Então, pense no impacto positivo dessas conquistas, tanto para você quanto para os outros, e se pergunte: como é que isso contribuiu para o meu dia ou para a vida de alguém? Por exemplo, ao organizar o meu espaço, eu me senti mais produtivo. A minha paciência ajudou a resolver um conflito familiar ou a resolver um conflito entre amigos. Repita esse exercício diariamente ou semanalmente. Você pode até criar um diário das conquistas para acompanhar o seu progresso ao longo do tempo. E esse exercício é simples e ele te ajuda a transformar pequenas vitórias em combustível para uma autoestima mais sólida, reforçando tua confiança e reduzindo esses impactos da ansiedade. O segundo exercício é a reestruturação cognitiva.
Esse exercício ele te ajudará a identificar, a desafiar e a substituir pensamentos que são negativos e autocrítico por ideias que são realistas e positivas. Então, ao seguir esses passos, você poderá desenvolver uma forma mais saudável de pensar sobre si mesmo. O primeiro passo, você vai identificar os pensamentos negativos. Ou seja, escolha um momento do teu dia para você refletir ou preste atenção quando você sentiu mal com você mesmo. E pergunte a você nesses momentos: o que estou pensando agora? O que eu estou pensando sobre mim agora? Qual foi o pensamento que me deixou para baixo, que mexeu com as minhas emoções? Daí você vai anotar esse pensamento, por exemplo, eu nunca faço nada certo, ou eu não sou bom o suficiente para essa tarefa. No passo 2, você vai avaliar a evidência. Então, pergunte a si mesmo: o que prova que esse pensamento é verdadeiro? Há alguma evidência de que ele não seja 100% verdadeiro? Você então vai listar esses fatos. Por exemplo, eu cometi um erro hoje, mas ontem eu concluí algo que era importante. Ou um outro exemplo, eu sei que outras pessoas valorizam o que eu faço. No passo 3, você vai questionar as crenças que muitas vezes estão ali e são irracionais. Então pergunte a você mesmo: esses pensamentos, ele é baseado em fatos ou naquilo que eu cito como nas minhas emoções? Pergunte: eu diria isso para o amigo que está se sentindo assim? Ou esses pensamentos, eles me ajudam ou eles me atrapalham? No passo 4, você vai substituir esses pensamentos que são irracionais por pensamentos mais realistas. Então, crie uma versão mais equilibrada e mais positiva desses pensamentos, como por exemplo, se você tem um pensamento negativo, eu nunca faço nada certo, um pensamento mais realista seria: eu cometi um erro hoje, mas isso não significa que eu não seja capaz. Um pensamento autocrítico surgiu para você: eu sou um fracasso. Um pensamento mais realista para essa autocrítica seria: eu tive dificuldades, mas eu estou aprendendo e também melhorando. Cada vez que esse pensamento negativo surgir, use esse exercício para desafiá-lo. Escreva as substituições de pensamento, que são aqueles pensamentos positivos, e releia quando você se sentir inseguro ou insegura. Se baseie nos pensamentos realistas e escreva frases que reforcem a sua autoestima. Esse exercício, quando praticado regularmente, ele pode te ajudar a quebrar ciclos de autocrítica e a cultivar uma visão mais equilibrada e também confiante de você. Se você quiser aprender mais sobre como lidar com erros de pensamento e o que você pode fazer para enfrentá-los, eu vou deixar o link dos vídeos sobre distorções cognitivas aqui na descrição para você conferir. O terceiro exercício é o apoio social. Então, manter uma rede de apoio é essencial para a gente conseguir enfrentar os desafios da ansiedade, também para fortalecer a nossa autoestima. Estar conectado com pessoas que oferecem o suporte emocional pode nos ajudar a ver as nossas qualidades com mais clareza e a nos sentir também mais confiantes. Então, comece identificando a sua rede de apoio. Faça uma lista das pessoas em quem você confia e com quem você se sente confortável. Pergunte a você mesmo: com quem eu posso contar em momentos difíceis da minha vida? Quem são as pessoas que me fazem sentir aceito, que me fazem sentir valorizado? Por exemplo, amigos próximos, familiares, colegas de trabalho ou até grupos de apoio online. Em seguida, você vai fortalecer as conexões. Então, você vai reservar um tempo para se reencontrar com essas pessoas e pergunte a você nesses momentos: quando foi a última vez que eu conversei com essa pessoa? Como eu posso demonstrar que eu valorizo essa relação? Ações simples para te ajudar nessa tarefa são: envie uma mensagem ou ligue para um amigo que você não vê há algum tempo. Planeje encontros presenciais ou encontros virtuais para conversar e para compartilhar experiências com essas pessoas. Você também pode pedir ajuda quando precisar. Não hesite em compartilhar desafios com as pessoas que são da sua confiança. Pergunte a você: como essa pessoa pode me ajudar a enxergar as coisas de uma forma diferente? Você também deve ser específico quando pedir apoio. Por exemplo, você pode me ouvir enquanto eu falo uma situação que está me incomodando um pouco? Lembre-se, relacionamentos saudáveis, eles são baseados na reciprocidade. Pergunte a você: como eu posso ser um ponto de apoio para as pessoas que importam para mim?
Ofereça um ouvido atento ou uma palavra de incentivo a alguém que precise. Depois, avalie suas relações. Nem todos os nossos relacionamentos, sabe, aqueles relacionamentos que a gente consegue estabelecer na nossa vida, eles são positivos. Identifique aqueles que podem ser prejudiciais, aqueles que podem estar prejudicando a tua autoimagem e pergunte-se: essa pessoa me apoia ou me faz sentir inferior? Priorize relações que trazem bem-estar, limite aquelas que geram conflitos ou críticas constantes na sua vida. A rede de apoio, ela desempenha um papel importante no fortalecimento da autoestima. Pessoas com suporte social, elas tendem a lidar melhor com a ansiedade e elas têm também maiores chances de manter uma autoestima positiva. O quarto exercício é a autocompaixão. Muitas vezes nós somos os nossos maiores críticos, mas aprender a tratar-se com a mesma gentileza que nós oferecemos aos outros em momentos difíceis é fundamental para a gente conseguir construir uma autoestima que seja saudável. Esse exercício aqui ele vai ajudar você a cultivar a compaixão na sua vida diária. E o primeiro passo é reconhecer teus sentimentos. Identifique o que você está sentindo sem se julgar. Pergunte a você: o que eu estou sentindo agora? Por que eu me sinto assim? Por exemplo, eu estou me sentindo frustrada porque eu cometi um erro no meu trabalho. No passo 2, aceite as suas imperfeições. Você precisa se lembrar de que errar faz parte da experiência humana. E repita para você: todo mundo comete erros e isso não me define como pessoa. Pense no amigo que cometeu um erro. Agora, imagine o que você diria para ele, o que você diria para ela. Depois que você imaginar quais palavras de conforto ou o que você falaria, diga isso a você mesmo. Repita para você esse conselho ou essa palavra que você daria para o amigo. Existe uma chance muito grande de você ser compassivo com esse amigo, mas não com você. Então, utilize esse exercício do amigo para treinar e desenvolver essa habilidade de compaixão com você. Eu vou deixar também aqui na descrição o link do vídeo A Coragem de Ser Imperfeito. É uma boa leitura para você começar a exercer e desenvolver essa aceitação das suas imperfeições. O passo 3 é adotar um tom de gentileza. Então, sempre que você perceber aqueles pensamentos autocríticos, tente substituí-los por frases que são gentis e que são encorajadoras, como por exemplo: se tem o pensamento crítico, eu nunca faço nada certo, uma resposta gentil seria: eu estou aprendendo, esse erro é uma oportunidade de melhorar. E aí você pode se perguntar: se eu fosse o meu melhor amigo, o que eu diria para me confortar agora? E você pode lembrar de todas as palavras de conforto que você já recebeu dos seus amigos em situações críticas. O passo 4 é você praticar o autocuidado. Em momentos difíceis, cuidar de você como você faria com alguém que você ama é fundamental. Então faça algo que acalme, que traga alegria, como ouvir uma música favorita, dar uma caminhada, preparar uma refeição preferida. E nesse momento se pergunte: o que eu posso fazer agora para cuidar de mim, para me acolher? Tratar-se com gentileza em momentos difíceis da nossa vida está ligado à nossa capacidade de conseguir manter uma autoestima saudável. O quinto exercício é estímulo ao autocuidado. O autocuidado, ele não é um luxo, é uma necessidade essencial para a nossa saúde mental e também emocional. Descansar, se alimentar bem, reservar um tempo para atividades que trazem alegria, pode reduzir sintomas de ansiedade, pode também fortalecer a autoestima. E esse exercício vai ajudar você a integrar práticas de autocuidado no seu dia a dia. Então, o primeiro passo é você avaliar as tuas necessidades, né? Eu estou dormindo o suficiente? A minha alimentação ela está equilibrada? Eu estou dedicando tempo a algo que eu gosto? E reflita sobre como você está cuidando de você. O passo 2 é você identificar áreas de melhoria. Então, você vai listar os aspectos de autocuidado que podem ser melhorados na sua vida. Como, por exemplo, eu quero dormir 7 ou 8 horas por noite. Eu quero comer mais frutas, eu quero comer mais vegetais durante as minhas refeições. Eu quero praticar uma atividade relaxante, como ouvir música, ou eu quero caminhar durante o meu dia. Eu quero estar com pessoas que eu gosto, fazer exercícios, enfim, fica a teu critério. No passo 3, você vai criar um plano simples para executar essas ações. Então, escolha
uma ou duas áreas para você começar implementando a mudança. Por exemplo, se você pretende aumentar o teu tempo de sono, eu quero dormir 7 ou 8 horas por noite, você vai começar adicionando 15 minutos extra de sono toda noite, até você alcançar aquele horário ideal que você espera. Você precisa também, como por exemplo, planejar uma refeição saudável e balanceada para amanhã. Então, antecedente, você começa a organizar as coisas, os materiais que serão precisos, o tempo para executar aquela tarefa. Um outro exemplo, reservar 20 minutos para ler um livro ou para praticar um hobby. Então, veja, apenas um recorte do teu dia para você conseguir executar aquela ação. Aqui as mudanças elas começam pontuais, como pequenos passos e vão evoluindo conforme esses passos vão estando estruturados. No passo 4, você deve fazer do autocuidado uma prioridade. Então, coloque essas práticas no mesmo nível de importância que outros compromissos na tua vida. Você pode usar lembretes do celular ou você pode anotar na agenda para não esquecer. Como, por exemplo, vou colocar um despertador no celular porque hoje às 19 horas eu vou caminhar na praça por 30 minutos, sabe? No quinto passo, você vai avaliar e fazer os ajustes, caso necessário. Então, depois de uma semana, reveja o que funcionou bem, veja o que precisa de ajuste quando for necessário e pergunte a você: essas práticas elas estão me ajudando? Elas estão me deixando mais calma, energizado de alguma maneira? O que eu posso fazer para tornar isso mais fácil ou mais prazeroso? A prática do autocuidado, como descanso adequado, alimentação equilibrada, atividades prazerosas, é uma forma de reduzir os sintomas da ansiedade e, consequentemente, impactar possivelmente na autoestima. O sexto exercício é a promoção de experiências positivas. Ter experiências que validem o seu valor pessoal é uma forma poderosa de construir uma autoestima que é sólida. Então, essas experiências, elas podem vir de relações interpessoais positivas ou de momentos que reforcem a sua competência pessoal. E esse exercício, ele irá te ajudar a identificar, a criar situações que aumentam essa confiança e também a valorização pessoal. O primeiro passo aqui é identificar as suas experiências positivas. Então, pense em momentos que você se sente valorizado ou valorizada, reconhecido, reconhecida, e pergunte-se: quando foi a última vez que eu me senti realmente bem comigo mesmo? Quem são as pessoas que me fazem sentir apoiado, que me fazem sentir respeitado? Um exemplo seria: eu fiquei muito satisfeito quando eu finalizei aquele projeto no trabalho e eu recebi elogio do meu chefe. No passo 2, crie novas experiências positivas. Pense em atividades ou metas que podem te ajudar a sentir realização e competência, como, por exemplo, aprender algo novo, como cozinhar uma receita, participar de um grupo ou comunidade com interesses em comuns, dedicar-se a um hobby ou um projeto que traga satisfação para você. No passo 3, você vai reforçar a consciência do valor pessoal. Então, use afirmações positivas para lembrar do seu valor, como, por exemplo, eu sou capaz de superar desafios, porque eu lembro que em momentos anteriores da minha vida eu passei por situações desafiadoras e consegui superar. Um outro exemplo seria, minhas contribuições importam, porque eu olho para trás e lembro que em outros momentos da minha vida eu fiz contribuições em relações de amizade, de trabalho, de estudos que foram significativas, que tiveram importância ali. Pratique essas afirmações para você. Pode ser diante do espelho, pode ser em momentos desafiadores do teu dia. Incorporar essas afirmações positivas pode ajudar você a internalizar o teu valor e fortalecer a autoestima ao longo do tempo, ao longo da vida. Por meio dessas práticas simples e que possuem evidências científicas, como esses 6 exercícios que eu acabei de te apresentar, é possível construir uma base sólida para lidar com a ansiedade de uma forma mais equilibrada. Essas práticas elas não exigem grandes mudanças imediatas, mas sim passos consistentes em direção a uma relação mais saudável com você mesmo. Cada pequeno avanço, cada pequeno desafio ou conquista celebrada ali é uma vitória nessa jornada de fortalecer a sua autoestima e, consequentemente, a tua saúde mental. Então, lembre-se, cuidar de você não é um ato de egoísmo, mas é uma necessidade essencial para viver de uma forma mais equilibrada. Se a ansiedade ela tem feito parte da tua vida, não hesite em aplicar esses exercícios e buscar uma ajuda profissional se necessário. Você merece navegar por mares mais tranquilos, com um bom barco, forte e preparado para enfrentar qualquer tempestade.
Afinal, cada passo em direção à autoestima mais saudável é também um passo em direção a uma vida com mais bem-estar, confiança e também equilíbrio. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar o seu comentário compartilhando as suas experiências ou perguntas. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal para aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre ansiedade e outras questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!